Imagine sair de casa pela manhã para trabalhar. Você toma banho, se arruma, pega suas coisas, entra no carro e segue para mais um dia absolutamente normal. Agora, imagine que esse seja o último momento da sua vida que alguém consegue reconstruir. Porque depois disso, você simplesmente desaparece. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma despedida e nenhuma explicação. Mas existe uma coisa ainda mais perturbadora neste caso. Seu carro é encontrado, abandonado a pouco mais de 1 quilômetro da sua casa. E uma câmera de segurança registra uma pessoa deixando o veículo lá. Uma pessoa que poderia ser a última pessoa a ter visto você. O problema? O rosto desta pessoa nunca pôde ser identificado. O nome dela nunca foi descoberto. E 20 anos depois, Jennifer Casey continua desaparecida. Mas existe algo que torna este caso ainda mais intrigante. As autoridades ainda estão investigando e, em 2026, novas análises de evidências continuam sendo realizadas. Hoje você vai conhecer a história de Jennifer Casey, uma jovem de 24 anos que tinha emprego, casa, família, amigos e planos para o futuro. E que, em uma manhã de janeiro de 2006, simplesmente desapareceu. Mas, antes de começar, olhe atentamente para essa história, porque talvez a resposta para o desaparecimento de Jennifer tenha passado diante de uma câmera e talvez alguém tenha visto esta pessoa sem querer, sem sequer perceber. Jennifer Joyce Casey nasceu em 20 de maio de 1981. Ela cresceu na Flórida e estudou na University Central Florida, onde se formou em finanças. Depois da faculdade, começou a trabalhar na área de finanças de uma empresa ligada ao setor de timeshare. Jennifer era jovem, independente e estava construindo a própria vida. Aos 24 anos, ela tinha conseguido comprar o próprio apartamento em Orlando. Ela vivia no condomínio Mosaic at Millennium. E segundo pessoas próximas a ela, Jennifer era bastante cuidadosa com a própria segurança. Ela prestava atenção ao ambiente ao seu redor. Ela era uma pessoa que mantinha contato frequente com a família e com os amigos. E isso é importante, porque Jennifer não era conhecida por simplesmente desaparecer. Ela tinha uma rotina, ela tinha compromissos, ela tinha pessoas que esperavam notícias dela constantemente. E justamente por isso, quando ela não apareceu para trabalhar naquela manhã, as pessoas perceberam que alguma coisa estava errada. Na noite de 23 de janeiro de 2006, Jennifer estava em casa. Ela havia retornado de uma viagem com o namorado Robbie Allen. Os dois conversaram por telefone naquela noite. A ligação terminou por volta das 22 horas. Até aqui, aparentemente, nada indicava que algo terrível aconteceria. Jennifer tinha trabalho no dia seguinte. Sua rotina era conhecida. Ela deveria acordar, se preparar e ir trabalhar. Só que existe uma janela de tempo que se tornou fundamental para toda a investigação. A polícia posteriormente estabeleceu que Jennifer desapareceu entre a noite de 23 de janeiro e a manhã do dia 24.
e ninguém sabe exatamente o que aconteceu dentro deste intervalo. Essa é uma das grandes dificuldades do caso. Não existe uma testemunha que tenha visto Jennifer dentro deste período sendo levada, mas também não existe uma gravação mostrando claramente um ataque. E não existe uma mensagem de Jennifer dizendo que estava em perigo. Existe apenas uma sequência de pequenas evidências e precisamos juntá-las como peças de um quebra-cabeça. Na manhã de 24 de janeiro, Jennifer deveria ir trabalhar, mas ela não foi. Ela não apareceu. Inicialmente, isso poderia parecer apenas um pequeno atraso. Talvez tivesse dormido demais, talvez estivesse passando mal, talvez tivesse acontecido algum problema com o carro, mas Jennifer não apareceu. E quando seus colegas perceberam que ela não havia ido trabalhar, a preocupação começou. A família foi avisada e os pais de Jennifer foram até o apartamento. Foi ali que perceberam que alguma coisa estava realmente errada. O apartamento não parecia ter sido abandonado e nele não haviam sinais evidentes de que Jennifer tivesse decidido simplesmente ir embora. Pelo contrário, tudo indicava uma rotina interrompida. Alguns de seus pertences estavam no local, mas algumas coisas importantes haviam desaparecido. Por exemplo, o telefone celular, as chaves, a bolsa e outros objetos pessoais. O carro também não estava no estacionamento e isso levou a uma pergunta imediata: Jennifer saiu voluntariamente? Ou alguém a obrigou a sair? 2 dias depois do desaparecimento, em 26 de janeiro, o carro de Jennifer foi encontrado. Ele estava abandonado em outro condomínio, aproximadamente 1 milha, pouco mais de 1 quilômetro do apartamento dela. Era um Chevrolet Malibu 2004 e esse detalhe mudaria completamente o rumo da investigação, porque agora existia um objeto que poderia contar uma história ou pelo menos uma parte dela: o carro. Mas havia algo ainda mais importante. Uma câmera de segurança havia registrado uma pessoa aparentemente estacionando o veículo. E aqui começa uma das partes mais impressionantes deste caso. A pessoa que aparece caminhando ao lado do carro, depois se afasta. A imagem existe, a gravação existe, o momento existe, mas o rosto não. A pessoa aparece parcialmente escondida pelos elementos da própria estrutura do condomínio. E, em diferentes momentos da investigação, essa pessoa passou a ser tratada como uma pessoa de interesse, mas nunca foi identificada de maneira conclusiva. Pense nisso por alguns segundos. Se alguém levou o carro de Jennifer, esta pessoa provavelmente teve contato direto com o veículo e uma câmera conseguiu registrar parte do percurso, mas a imagem não foi suficiente para revelar quem era. Essa gravação se tornou uma das imagens mais conhecidas do caso de Jennifer Casey. Durante anos, investigadores tentaram descobrir quem era aquela pessoa. Era homem? Era mulher? Qual era a idade? Qual era a altura? Era alguém que conhecia Jennifer? Era um trabalhador do condomínio? Era simplesmente alguém que estava no local?
Ou aquela pessoa estava diretamente envolvida no desaparecimento? Estas perguntas permanecem e existe outro detalhe importante: a qualidade da gravação era extremamente ruim. Na época, a tecnologia disponível era muito diferente da atual. Os investigadores fizeram diversas tentativas para melhorar a imagem e até recursos especializados foram utilizados para tentar extrair mais informações das gravações. Mas havia um problema que nenhuma tecnologia conseguia simplesmente apagar. A imagem original não possuía detalhes suficientes. Você pode aumentar uma imagem, pode melhorar o contraste, pode tentar reconstruir determinados elementos, mas existe um limite. Se a informação não foi capturada pela câmera original, não existe uma maneira confiável de simplesmente inventá-la. E é exatamente por isso que esta gravação se tornou tão frustrante. Ela parece estar quase entregando a resposta, mas nunca entrega. Durante a investigação, surgiu uma linha de investigação envolvendo trabalhadores que estavam realizando obras na região do condomínio de Jennifer. Esse ponto chamou a atenção porque haviam trabalhadores e unidades em construção ou reforma próximas ao apartamento onde Jennifer morava. Jennifer teria demonstrado preocupação com algumas pessoas que circulavam pela área. Isso levou investigadores e pessoas próximas ao caso a considerar a possibilidade de que alguém conhecesse a rotina do condomínio ter se aproximado dela. Mas é importante fazer uma distinção. Esta possibilidade nunca foi comprovada de fato. Nenhum trabalhador foi oficialmente indicado como o responsável pelo desaparecimento de Jennifer e nenhum suspeito foi condenado. Portanto, quando falamos desta teoria, precisamos tratá-la como aquilo que ela é: uma hipótese, não uma conclusão. E isso é especialmente importante em casos reais, porque quando uma história permanece sem solução por muitos anos, teorias começam a se transformar em verdades na internet. Mas Jennifer nunca recebeu uma resposta definitiva. Existem algumas possibilidades discutidas ao longo dos anos. A primeira seria a de que Jennifer tenha sido abordada quando saiu de casa. Essa hipótese é compatível para algumas pessoas, com o fato de o carro ter aparecido abandonado pouco depois. Outra possibilidade é que Jennifer tenha conhecido ou encontrado alguém que não era um completo estranho. E neste cenário, ela poderia ter saído voluntariamente de casa e algo tenha acontecido depois. E também existem outras hipóteses envolvendo pessoas que trabalhavam naquela região. Mas nenhuma delas conseguiu produzir a resposta definitiva. E aqui está um dos pontos mais importantes. Não sabemos sequer exatamente onde ocorreu o crime. O apartamento? O estacionamento? O carro? O local onde o carro foi abandonado? Outro lugar? A ausência de uma cena do crime clara tornou tudo muito mais difícil. Se Jennifer tivesse desaparecido em um lugar completamente isolado, talvez a investigação pudesse seguir uma determinada direção. Mas o carro apareceu a poucos minutos de sua residência.
Isso significa que, teoricamente, tudo poderia ter acontecido muito rapidamente e talvez tenha acontecido antes mesmo que alguém percebesse que Jennifer estava em perigo. 2006 passou. Depois veio 2007, 2008, 2009, 2010 e assim por diante. A família continuou procurando, muitas vezes por respostas que não deram em nada. Em 2010, chegou a ser oferecida uma recompensa de até $1 milhão por informações que levassem ao retorno de Jennifer, mas nenhuma resposta definitiva apareceu. A investigação continuou. Novas pistas surgiram. Algumas desapareceram. Testemunhas foram ouvidas. Possibilidades foram analisadas, mas Jennifer continuava desaparecida. Em 2016, ela foi declarada legalmente morta, mas para a família isso nunca significou que a busca havia terminado. Com o passar dos anos, a família também passou a lutar pelo acesso aos arquivos da própria investigação. Os Cassie chegaram a entrar em uma disputa judicial com o Departamento de Polícia de Orlando para obter registros do caso. Depois de anos de investigação, uma grande quantidade de documentos e materiais foi disponibilizada à família. Isso significou milhares de páginas de documentos e dezenas de horas de gravações. Era uma quantidade enorme de informação, mas também revelava a dimensão do problema. Quanto mais tempo passava, mais difícil parecia separar uma pista real de uma hipótese. E mesmo assim, a família continuou, porque para eles a pergunta nunca foi quando devemos parar. A pergunta sempre foi como podemos encontrar Jennifer. Em 2022, o Florida Department of Law Enforcement e Peddle assumiu a investigação do desaparecimento, e isso trouxe uma nova etapa para o caso. Em janeiro de 2026, 20 anos depois do desaparecimento, o Peddle afirmou oficialmente que a investigação continua ativa. Segundo a própria agência, os investigadores já realizaram mais de 115 entrevistas e revisaram dezenas de milhares de documentos e evidências. Eles continuam analisando pistas e informações relacionadas ao caso. E existe algo especialmente importante nesta atualização. Jennifer ainda não foi encontrada. Portanto, apesar de 2 décadas terem se passado, o caso não terminou e continua sendo investigado. E chegamos a uma das partes mais interessantes da história: a tecnologia. Em 2025 e 2026, a família voltou a falar sobre a possibilidade de utilizar ferramentas modernas para analisar materiais antigos. Isso inclui novas análises de DNA e tentativas de melhorar a famosa imagem da pessoa que aparece na gravação do carro. A esperança é que tecnologias que não existiam em 2006 possam encontrar alguma informação que passou despercebida durante anos. Mas existe uma diferença importante. Tecnologia pode ajudar a analisar evidências. Ela não pode transformar uma hipótese em certeza. E qualquer eventual identificação precisaria ser confirmada por investigação. Mesmo assim, depois de 20 anos, qualquer pequena pista pode ser sim muito importante. E talvez seja aqui
que o caso fique mais angustiante, porque nós sabemos algumas coisas. Sabemos quem era Jennifer, sabemos onde ela morava, sabemos que ela deveria trabalhar naquela manhã. Sabemos que ela desapareceu. Sabemos que o seu carro apareceu aproximadamente 1 quilômetro de sua residência. Sabemos que uma câmera registrou uma pessoa ligada ao abandono do veículo. E sabemos que esta pessoa nunca foi identificada de maneira conclusiva. Sabemos que Jennifer nunca foi encontrada. E sabemos que, 20 anos depois, investigadores ainda procuram respostas. Mas existe uma coisa que nós não sabemos: o que aconteceu entre o momento em que Jennifer saiu de casa e o momento em que o carro foi abandonado? Este pequeno intervalo de tempo pode conter todas as respostas e talvez Jennifer tenha sido abordada por alguém que a conhecia. Talvez tenha sido surpreendida por um desconhecido. Talvez alguém estivesse observando sua rotina. Talvez a pessoa que aparece na gravação saiba exatamente o que aconteceu. Ou talvez não saiba absolutamente nada. É isso que torna a imagem tão perturbadora. Ela pode representar a chave para o caso, ou pode ser apenas uma coincidência que nunca levou a lugar nenhum. Jennifer tinha apenas 24 anos. Ela tinha uma carreira começando, tinha uma casa, tinha família, tinha amigos, tinha planos, e em uma manhã comum, tudo isso foi interrompido. 20 anos depois, seus pais continuam procurando por ela. E o próprio estado da Flórida continua investigando o caso. Em janeiro de 2026, o Fiddle afirmou que continua seguindo pistas e realizando entrevistas e analisando evidências em busca de Jennifer. Isso significa que mesmo depois de 2 décadas, a história ainda não terminou. Talvez um novo exame de DNA revele alguma coisa. Talvez uma tecnologia consiga extrair informação daquela antiga gravação. Talvez uma testemunha finalmente decida falar. Ou talvez a resposta esteja escondida em algum detalhe que já foi analisado centenas de vezes. Porque, às vezes, em uma investigação, a diferença entre um mistério e uma resposta pode ser uma única informação. Uma pessoa, um nome, uma memória, uma imagem, uma pista. Jennifer desapareceu há 20 anos, mas ela não foi esquecida. E enquanto existir alguém procurando por respostas, a história dela continua. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que você acha que aconteceu com Jennifer Cassie. Você acredita que a pessoa que apareceu nas imagens tinha alguma relação com o desaparecimento? Ou acredita que a resposta pode estar em outro lugar? E se você gosta de casos reais, desaparecimentos inexplicáveis e histórias que continuam sem resposta, inscreva-se aqui no canal Andréia Braz Arquivo Oculto X, porque aqui alguns mistérios podem permanecer ocultos por décadas, mas nós vamos continuar procurando por respostas.